Eu acho que foi, só me corre se eu estiver enganado. Vermelho foi sua primeira grande peça. Foi. Eu me lembro de você tinha feito uma, mas era de formatura, alguma coisa assim. Não, na verdade eu fiz mais de 6 peças profissionais. A minha primeira peça que eu considerei, a primeira peça grande mesmo, foi o Vermelho. Mas antes eu tinha feito até inclusive uma peça com a Eliette Cigarini, que faz a minha mãe, do Lair Coan. Era texto e direção dele, a gente fez no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro. E a gente fez 2 temporadas com a peça. E antes disso eu tinha feito mais 2 peças, uma era uma adaptação da Clarice Lispector e outra era um outro grupo de teatro que fazia um experimento, e além disso a minha peça de formatura. Mas o Vermelho foi a peça... Você se formou onde? Me formei no Encena, que é uma escola... Encena, é uma escola de teatro aqui na Vila Mariana. Mas o Vermelho foi o que me deu mais projeção mesmo, né? Eu costumo dizer que essas peças que eu fiz antes, ninguém tem obrigação de ter assistido, porque eram trabalhos bastante experimentais, em lugares alternativos. Então a peça que eu fiz com essa grande projeção, um teatro tão grande quanto o Gel, foi o Vermelho. Vamos começar lá. Tá. Pegando um paralelo com a história do seu pai, que começou com 16 anos, ou menos, porque ele está fazendo 50 anos de carreira agora. Sim. Então, São 16 anos, foram 16 anos. 66 com 50 anos. Você também começou muito jovem. Eu também comecei muito jovem. E eu considero que eu comecei também com 16, porque aos 13 foi quando eu entrei no Encena para fazer o curso de teatro. E foram 3 anos de curso. Eu me formei aos 16 anos no Encena, e a peça que eu fiz de formatura, eu entrei em cartaz com ela no Teatro Augusta. Eu fiquei 6 meses em cartaz com a peça. Era um grupo enorme, um grupo de formatura, então tinha mais de 13 atores. Era uma peça muito divertida e a gente entrou em cartaz com ela. Qual era a peça? Chamava Gente que Faz. Era o texto era da minha mãe, ela que escreveu. Ela escreveu para minha formatura e o texto dela é tão bom, ela é tão talentosa como dramaturga, que a gente usou, pediu autorização para usar, assim, para entrar em cartaz. Tem um legado, né? Sua mãe e seu pai são artistas. Por um acaso você começou a se interessar pelo teatro por eles, ou foi uma coisa que surgiu? Porque geralmente até Luiz Fraga tem os filhos que meio que renegam ser artistas. E isso é muito dividido. Tem filhos de atores que se interessam, tem filhos de atores que se interessam. Por isso que quando as pessoas falam que é genética, eu não acredito, eu não acho que é genética. Eu acho que tem algo a mais aí, né? E o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aquela velha, grande máxima e pergunta, né? O que veio primeiro? Então, com certeza, eu acho que ter 2 modelos de sucesso na minha casa, isso com certeza encheu meus olhos. Eu com certeza, eu sempre apreciei o trabalho dos meus pais, eles sempre fizeram questão de me incluir na vida profissional deles. Eu sempre fui assisti-los no teatro. A primeira peça que eu vi na minha vida era Macbeth. Eu tinha 4 anos de idade. Macbeth, de Shakespeare. Então, eu tinha 4 anos de idade, que era a peça que ele fez inclusive com Ulisses. Que era dirigido pelo Ulisses, com Stênio Garcia. Minha mãe também fez uma época. Então eu sempre estive muito envolvido na vida profissional deles, mas eu demorei para tomar essa decisão. Não foi uma coisa assim que eu nasci com essa certeza. Eu fui crescendo e fui estudando, fui me alimentando de referências, e aos 13 anos eu decidi fazer um curso não profissional, um curso livre. E me apaixonei, falei, agora eu vou fazer um curso profissionalizante. E mesmo assim, depois que eu terminei o curso profissionalizante, eu ainda fiz uma faculdade diferente, eu fiz uma faculdade de relações públicas. Eu tentei ainda ampliar os horizontes, tentei um plano B para ver se era isso mesmo que eu queria. Então foi uma escolha muito madura, não foi uma escolha que eu acho que veio no gene. Eu acho que é uma escolha que eu fiz com todo o coração, toda a alma. Sim, talvez o desejo de ser ator, etc., não é genético. Agora, o talento acaba sendo. Será? Eu não sei, eu não acho também. Assim, você tem, pelo menos as 2 peças grandes que eu vi, você
tá muito bem, e além de estar muito bem... Gente, só um minutinho, por favor, isso não é uma entrevista aqui. Só falar mais baixinho, por favor. Além do talento nos papéis, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a sua dinâmica de pesquisar muito, Sim. de estudar muito, para se colocar no universo do personagem. Eu acho que, de novo, eu não sei se é genética, porque se fosse assim, o pai do Einstein seria um gênio também, né? O pai do Van Gogh a gente com certeza conheceria, e por aí vai, né? O pai do Michelangelo, e a gente não sabe quem são esses caras, então eu não sei se é uma certeza. Às vezes eu acho que a genética, ela de uma certa forma aprisiona, e então eu acho que, e também ao mesmo tempo, eu já errei muito, não tenho obrigação de acertar, e errei muito, e eu aprendi muito com os meus erros. Eu acho que eu só cheguei com maturidade no Vermelho e em Tribos porque eu errei muito. Inclusive, eu erro até hoje, vou errar para o resto da minha vida. Então, eu acho que uma coisa que eu tenho que é certa é a paixão e o respeito pelo trabalho. Isso eu acho que pode ser uma coisa que veio, que o precedente foram os meus pais, assim, porque eu aprendi isso com eles. Mas eu não sei, eu tenho um jeito de lidar com as coisas que eu só consigo fazer me envolvendo 100%. Então essa dedicação, esse estudo, esse aprofundamento faz parte da minha alma, faz parte de quem eu sou como pessoa. Talvez mais do que a genética, é o exemplo. Sim, exemplo, com certeza. E ao mesmo tempo, claro, a partir do momento que eu escolhi ser ator, eu entendi a responsabilidade que eu tenho, sendo filho de quem eu sou, de dois grandes artistas. Então, eu não vim a passeio, eu costumo dizer. Eu estou aqui para realmente tentar fazer o meu melhor e aprender sempre, aprender até o final da minha vida. Então, eu vou sempre me dedicar com a mesma vontade, com a mesma paixão, com o mesmo interesse, por temas diversos. Agora eu vou pegar um pouquinho da história do Vermelho e do Tribos. Eu acredito, e você respondeu para mim, que os personagens, eles dão um ensinamento, eles melhoram os atores, as pessoas que os interpretam. Sim. Então, o personagem do Vermelho, que era o aprendiz, ele ensinou o que para você? Nossa. Não só o seu, quanto o outro personagem, que também não conta tanto com o seu. Então você, acredito eu, que você também aprendeu um pouco como lida uma pessoa mais experiente, e agora você está se tornando mais experiente. Como é que você lidaria a partir de agora com o mais novato? Eu acho que todo personagem mesmo te ensina. O fato da gente repeti-lo e viver ele todos os dias durante um ano e meio, no caso de Tribos 2, isso permite e exige que a gente repense nesses temas diariamente, para renovar os estímulos internos e para estar sempre com frescor em cena. Então, primeiro, esse aprendiz era muito interessante, porque tinha um meta-teatro aí envolvido, né? Eu era um aprendiz na profissão e novato, com um cara muito experiente, e o maravilhoso desses dois personagens é que eles iam trocando juntos. Então, acho que o que eu mais aprendi é que o nosso trabalho é completamente democrático. A gente depende um dos outros quando a gente está em cena. Então, eu aprendi não só a escutar, como a também me colocar. Então, acho que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sou um ator antes e depois de Vermelho, isso sem dúvida. E Tribos eu tive a oportunidade de desenvolver esse aprendizado, porque Tribos foi um projeto que eu idealizei, um projeto que eu escolhi, que eu me apaixonei pelo texto, faço parte da produção também. Então, a partir desse momento que a gente iniciou Tribos, eu consegui desenvolver com tempo, com profundidade esse aprendizado do Vermelho. E isso me mudou completamente. Eu sou outra pessoa mesmo, um outro ator, um outro ser humano depois que eu me envolvi com Tribos. Assim, como que é seu método de criação? Eu costumo ser muito racional no meu método de criação. Eu gosto muito de ler, de me embasar,
de coletar o máximo de informações possível. Eu não sou um cara que faz laboratório, que me envolve, que fica o dia sem dormir ou que fica batendo a cabeça na parede. Não, eu faço um trabalho muito racional. Eu acho que esse lado que me faz entender melhor quem são esses personagens, entender tecnicamente o que é esse personagem, por que ele pensa assim, por que ele age dessa forma. Uma das coisas que eu gosto muito, isso eu devo muito ao meu pai, que me ensinou demais, é o processo de leitura de mesa. É você sentar e ficar lendo, entendendo aquele texto, dissecando cada frase, cada intenção. Isso é um processo que é muito importante para mim. E daí um dia a coisa nasce, mas é um processo, você deve saber, é um processo muito obscuro. Você está lá envolvido e de repente existe um personagem diante de você, você tem que dominá-lo, entendê-lo e vai acrescentando aos poucos todas as camadas. Assim. Mas estritamente, primeiramente, um processo racional. Agora, assim, já passando livros, queria que você... Porque o Billy, você vai, tem uma questão da voz que é uma técnica que você provavelmente deve ter observado. Sim. Porque eu não sabia que o deficiente auditivo podia falar. Sim. Até quando eu vi, eu fiquei assustado. Mas depois, no mesmo ano, se eu não me engano, o ano de 2014, eu participei, fui assistir uma amostra de deficientes e quem falou era uma deficiente auditiva que também. E o tipo de voz dela, a sonoridade da voz dela, é exatamente igual que você ouve. Sim. Então daí eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi o processo de criação do Billy. A partir do momento que eu sabia que era um surdo oralizado, eu também não tinha ideia de que um surdo seria capaz de falar. Para mim era um universo muito desconhecido. Então eu comecei fazendo o contato inicial, falando com um dentista que me passou por uma fonoaudióloga, e essa fonoaudióloga ela faz esse processo de oralização. É um processo que pouca gente conhece, mas é um processo longo, demora de 7 a 20 anos, exige assim 7 sessões diárias por semana, porque imagina você, a gente só tem habilidade de falar porque a gente é capaz de ouvir o som e reproduzi-lo quando criança. É isso que faz com que a gente, primeiro, obtenha informação e que faz com que a gente seja hábil para falar e para cantar, enfim. Então, esse processo é um processo de muita paciência, de ambas as partes. E eu fui nessa fonoaudióloga e ela me explicou como é que faz esse aprendizado para o surdo. É um aprendizado muito complexo, porque você tem que sentir a sua corda vocal, sentir a posição da boca, sentir a posição da língua, para supostamente imaginar que você está emitindo aquele som. Então é um processo muito, muito maluco. Eu pedi para ela fazer o caminho inverso, pegar a minha fala de ouvinte e me dar esses toques principais de formas que mais se repetem, sons que mais se repetem, qual que é a região da fala, região da caixa vocal que eu posso usar. E ela me deu esses toques principais e eu fui escolhendo palavra por palavra, frase por frase, forma por forma que eu queria fazer. E ao mesmo tempo que eu quis ser fiel à realidade, eu quis que alguém que tem essa referência, eu gostaria que a pessoa reconhecesse um surdo lá, mas ao mesmo tempo eu tive a preocupação de não entediar o público ouvinte, né? Eles têm que entender tudo que eu falo, principalmente num teatro, né? Com grandes distâncias. Então foi um processo muito interessante, que me ensinou demais, que além de tudo manter a verdade desse personagem, com essa característica tão forte, é um desafio diário. Então foi basicamente isso. Eu, ao mesmo tempo, eu fui observando os surdos que eu via na rua, eu fui em manifestações no MASP, eu tentei conversar com eles, eu ouvia bastante eles, eu gravava, a ponto de conseguir entender esse mecanismo. E foi muito bom. E como que é hoje o seu relacionamento com o deficiente auditivo? É maravilhoso. E nesse processo eu fiz amigos, grandes amigos no processo, que me ajudaram muito, me ensinaram muito.